Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like, deixe o seu comentário para a honra e glória do Senhor. Gente, nós vamos entrar no livro de Salmos. E aqui, gente, no livro de Salmos, nós vamos entrar no Salmo 3. O Salmo 3, Davi confia em Deus na sua adversidade. Então é bom nós estarmos lendo o Salmo 3, que no momento da nossa adversidade, que possamos estar confiando em Deus. Em qualquer momento nós devemos confiar em Deus, né? Então aqui, Davi, ele fez esse salmo quando ele fugiu do seu filho Absalão, que o perseguiu. Vocês lembram da história de Absalão, que queria tomar o lugar do pai e tudo, e ele ficou pendurado no galho de uma árvore pelos seus cabelos? Então, esse salmo é de Davi 3. Está falando assim: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de fazer 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes o dente dos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o seu povo, seja a tua bênção. Esse é o Salmo 3, Salmo de Davi, ele fez quando ele fugiu de Absalão, né? Então, no capítulo 3, no Salmos 3, do 1 a 2, a repetição de muitos revela o sentimento traumático que Davi experimentou quando sua nação se voltou contra ele. Multiplicado tem a mesma raiz da palavra usada em 2 Samuel, em 2 Samuel 15:12, para descrever contra a rebelião. Que nesse momento Davi teve que abandonar o trono dele, porque a nação se levantou contra ele e ficou do lado de Absalão. O que significa selar? A palavra selar aparece aqui no verso 2. Significado desconhecido. Talvez seja uma notação musical similar a forte ou indicação de um interlúdio. Interlúdio quer dizer um tempo de música, né? Um tempo. Ocorre principalmente nos salmos davídicos 71 vezes. E no versículo 3 do Salmo 3:3, o escudo era um símbolo comum de proteção de Deus, primeiro revelado por Abraão, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 1. Exalta a minha cabeça. Davi estava de cabeça baixa por causa da humilhação de ter deixado Jerusalém apressadamente, conforme segundo Samuel 15:30. Ele teve que deixar Jerusalém apressadamente porque o filho dele, Absalão, estava usurpando
lutando contra o próprio pai, querendo matar o próprio pai para pegar o trono do seu o trono de Davi, né? E quando ele fala assim, exalta a minha cabeça, Davi estava de cabeça baixa, né? Igual eu te falei, por causa da humilhação de ter deixado Jerusalém apressadamente. No verso 4, 3, 4, o Santo Monte é uma referência à localização da arca da presença de Deus, tá? O Santo Monte é uma referência, né? Onde que estava a arca do Senhor. Segundo Samuel 15, 25. Ele fala, ouve-me, ou seja, ouviu e respondeu com a ajuda de Deus. Geralmente a maioria fala esse verso 5, quando fala assim, dormir. A perda do sono por ansiedade, provenientemente de qualquer tipo de pressão, é vencida naquela época, como também hoje, quando tudo é relatado ao Senhor em oração, conforme Filipenses 4:5. Quando fala assim, milhares, no verso 6, muitos dos povos de Israel seguiram Absalão numa revolta, segundo Samuel 15, 12, 13. Mas a vitória não dependia de números, conforme Samuel, 1 Samuel 14, 6. E em 3:7, quebrar os dentes significa deixar sem forças. Sem forças. E encerrando aí o verso 8, quando fala: a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Esta frase sobre salvação é a resposta de Davi ao escárnio do verso 2, em que a mesma palavra é usada no verso 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porque realmente Davi ficou arrasado com a perseguição do seu próprio filho. Não é fácil, né, gente? Então, neste texto, Davi, ele mostra uma maneira de estar orando. Esse Salmo 3 pertence a Davi. Davi fez em momento de aflição. Tá? Que o Senhor possa aquietar o nosso coração em momento de aflição. Deixe seu like. Esse é o Salmo 3. Se você quiser orar o Salmo 3, pode orar. Amém? Deixe seu like, seu